Pronto, Felipe. Já tá ok. Checa aí se você tá gravando. Tudo certo aí, Felipe? Deu sim, deu sim. Beleza. Pessoal, hoje o que a gente vai falar não vai ter nenhuma novidade para vocês. Foi tudo que já foi discutido durante esse período e só para relembrar e para reforçar alguns pontos-chave que eu julgo importante vocês terem isso daí fresco na cabeça, mais do que para a prova, para a vida, né? Então vamos lá, gente. A respeito de radiografia do tórax, tá? A radiografia do tórax ela é o básico do básico do básico e foi o primeiro assunto que a gente viu. Sobre radiografia do tórax, o que eu queria que vocês lembrassem, tá certo? Principalmente, tá? As dicas de como o exame ele tá, se o exame ele tá bem feito, se o exame ele tá bem penetrado, se o exame está rodado ou não, se o exame foi feito em PA ou se o exame foi feito em AP, tá? Então tudo isso daí eu queria que vocês tivessem em mente. Por exemplo, aqui a gente está vendo que as escápulas elas estão lateralizadas. Tá? Então a gente está vendo escápulas lateralizadas. Isso é devido àquele movimento da gente afastar as escápulas, tá? No PA. Então, isso daqui a gente consegue dizer de imediato que se trata de uma radiografia em PA, tá? Outro tópico-chave que eu queria compartilhar com vocês é a questão das clavículas. A importância das clavículas na nossa interpretação. A gente sempre tem que bater o olho lá, porque eventualmente pode ter uma opacidade aqui na periferia. Eventualmente pode ter alguma opacidade, alguma alteração que a gente tenha ficado meio na dúvida. E se a gente viu que a clavícula ela está um pouquinho deslocada ou um pouquinho lateralizada, a gente tende a não valorizar essa alteração. Tá? Então a gente viu lá, clavícula não está rodada. Opa, a clavícula não está alinhada, exame está rodado. Então quando eu tiver alguma alteraçãozinha muito similar, fica meio difícil valorizar aquilo, principalmente na prática. Tá? E para interpretação, gente, lembrar sempre do ABCDE, tá? E acima de tudo, comparar um lado com o outro. Tá? Uma dica maior de interpretação de raio-x é sempre comparem um lado com o outro, ele inteiro. Tem alguns casinhos que a gente vê no ápice pulmonar, umas besteirinhas aqui, e a gente deixa passar. Isso aí passa despercebido pela gente. Tá? E é porque a gente não comparou o pulmão na totalidade. Então, sempre lembrar disso. Ver da pontinha dos ápices até lá embaixo. Comparando sempre tudo, tá? Outra coisa que eu vejo que bastante gente se confunde é no que diz respeito aos hilos pulmonares, tá? Hilo, gente, é uma coisa difícil de ver mesmo. Tanta gente, tem dia que a gente tem dificuldade, aqui é um raio-x perfeito tecnicamente. E a gente precisa se lembrar que isso daqui que eu estou vendo mais branquinho, não se trata de brônquio. Isso daqui é vaso, isso daí é artéria pulmonar. O brônquio, ele tem ar dentro, e se ele tem ar dentro, ele tem que ser preto, tá? Então, vamos lembrar disso daqui, que essa proeminência é vaso, é a artéria. Outra coisa também que é motivo de muita dúvida é a questão das opacidades intersticiais, tá? Vamos lá. Como é que eu diferencio se é vaso ou se é opacidade intersticial? A gente começa a olhar, gente, da periferia para o centro, tá? As opacidades intersticiais, elas são muito prevalentes aqui na periferia. Então, se eu tiver alguma... Olha só como é que minha periferia está lisinha. Lisinha, lisinha, lisinha. Então, eu não vejo quase nenhuma alteração aqui na periferia pulmonar, tá? Não vendo essas alterações aqui na periferia pulmonar, então eu já fico mais tranquilo.
tranquilo. E aí a outra dica é sempre seguir as coisinhas branquinhas. Então, olha, eu vou seguindo, elas sempre vão estar se comunicando com alguma coisa quando a gente estiver falando de vaso, tá? Então, esses tópicos eu considero chave, tá? Quando a gente está analisando uma radiografia do tórax, tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta em cima de radiografia de tórax normal que vocês queiram fazer? Alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado despercebida? A hora é agora. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não. Então vamos passar para... Oi. Nesse caso, eu poderia falar que o paciente, ele é um paciente longilíneo, porque, tipo, o coração tá, tipo, em gota, né? Tá bem... Isso aqui é muito difícil você falar no raio-x, Letícia, o paciente é longilíneo, porque é muito posicional. Então, assim, provavelmente seja, mas assim, aqui não é um caso de um paciente que seja, por exemplo, um DPOC, tá? Porque olha só, a gente começa a contar espaços intercostais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá no limite, tá certo? Então tá no limite, mas e olha só, lembrar que só contar costela não serve. A gente Sim, tem que ter uhum, os outros sinais. Só contar costela e sim. arco costal e espaço intercostal não serve. Então a gente tem que usar a associação arco costal, espaço intercostal, cúpula diafragmática retificada. Olha só como é que essa daqui tá bonitinha, tá? E pulmão mais preto. Então, assim, falar que o paciente é longilíneo não vai acrescentar muita coisa pra gente na nossa vida prática. Uhum, Então, assim, eu uhum. acho melhor não entrar nesse mérito. Tá bom, tá bom. Obrigada, prof. Vamos lá, então, passar. Gente, eu coloquei essa imagem aqui só para lembrar vocês um pouquinho da questão da anatomia, de alguns reparos que às vezes a gente deixa passar e que a gente precisa avaliar como um todo, tá? Então, por exemplo, clavícula, a gente está vendo as duas, a gente já falou. Escápulas. Lembrar que as escápulas não servem só para a gente ver se está bem posicionado ou não. Tem tumor em escápula. Essa semana a gente pegou no hospital um sarcoma de Ewing de escápula e que foi visto no raio-x. Tá? Então a gente consegue. A gente consegue ver os processos espinhosos, aqui que são essas bolinhas aqui das vértebras, tá? A traqueia, a gente consegue ver a carina, tá? A gente vê ó, a artéria pulmonar, ó, o hilo esquerdo, tá? O hilo direito. A gente consegue ver também o ângulo cardiofrênico e essa bolinha que a gente está vendo logo aqui embaixo, essa bolinha não, esse triângulozinho se refere à veia cava inferior, tá? Os seios costofrênicos. E tem aquela nomenclaturazinha que era bastante utilizada para a gente, nomenclatura não, aquela ainda é utilizado, só que a sensibilidade é muito baixa. Mas é bom a gente ter essa noção da localização, que o ventrículo esquerdo ele está aqui embaixo na pontinha, o átrio esquerdo vai ficar aqui direito e o ventrículo direito. E lembrar sempre dessa posição do ventrículo direito ele ser bem mais posterior, tá? Aqui embaixo a gente tem a bolha gástrica, lembrar sempre da bolha e da flexura esplênica do cólon, que elas podem às vezes se confundir, a flexura esplênica você pode às vezes confundir com pneu peritônio, então assim, porque ela fica mais alongadinha, e lembrar sempre dessa altura desproporcional, do lado direito para o lado esquerdo, porque o fígado ele é um órgão maior do que o baço, tá? E as costelas, como é que eu conto costela? Então, para contar costela, a gente vai avaliar coisas anteriores e posteriores. As posteriores, elas vêm até aqui, ó.
Então, quando eu quero contar posterior, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui nesse ladinho. Quando eu quero contar, quando a gente vai contar anterior, a gente lembrar que o anterior, ele acaba aqui, ó. Então, eu vou contar por trás, tá? Ó, ela acaba aqui, ó. Então, sempre lembrar dessa questão de contar a costela também. Aqui, gente, um caso que talvez seja o caso que a gente mais cobra e que julga mais importante, é um caso de um pneumotórax, tá? Então, como que eu sei ver um pneumotórax? Como que a gente aprende? Aqui a dica número 1, não tem vaso dentro. Então, olha só, aqui eu vejo essas estriações, essas linhas vasculares que a gente vai estar vendo, ó. Linhas, 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 aqui os vasos, e aqui eu não vejo nada. E a gente precisa lembrar também que acontece uma compressão do parênquima pulmonar. Então, ou seja, entra ar no espaço pleural e o ar é preto. Então, eu vou ver o ar de algumas maneiras. Ou eu vejo ele assim, ocupando todo o espaço pleural, ou eu vejo ele só como uma linhazinha que vai estar margeando a superfície, tá? Ou eu posso ver ele também, às vezes a gente vê uma coisinha mais discreta nos ápices, porque ele pode ter a tendência de subir, tá? Então, sempre procurar pneumotórax na periferia. E o que é importante a gente descrever quando a gente está frente a um pneumotórax? Se existe desvio de estrutura de linha média, tá? Porque isso muda a conduta. O parênquima pulmonar, às vezes, ele é atelectasiado, e depois que ele atelectasia, tá? Ele é empurrado para o outro lado. O parênquima, ele é totalmente empurrado para o outro lado. E isso daí, a gente vai exercer efeito compressivo sobre vasos da base, a gente vai exercer efeito compressivo sobre o fluxo sanguíneo. E o que acontece com esse paciente? Ele choca porque ele não vai ter retorno venoso, não vai estar retornando sangue para lá. Então, esse paciente ele vai chocar. Por isso, o pneumotórax hipertensivo é uma urgência, tá? E aquele negócio, esse tipo de raio-x é um raio-x que costuma dizer que não deveria nem existir. Por quê? Porque o diagnóstico ele é clínico, mas se eventualmente passar, na hora que a gente vê uma situação dessa daqui, tá? Isso daqui tem que ser drenado de emergência rapidamente para poder tentar salvar esse paciente e evitar uma progressão. Sobre pneumotórax, gente, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Queria perguntar alguma coisa? Professor, aí nesse raio-x eu poderia citar que tem um discreto derrame pleural ipsilateral pneumotórax? Eu Bem acho discreto. que tem um nívelzinho aqui pequenininho que pode ser que seja, tá? Mas assim, não dá para dar certeza que seja, Isabel. Melhor não citar, né? Melhor não citar. O que você teria que citar aqui e ver seria o pneumotórax hipertensivo. Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, só um pouquinho, deixa eu só ligar esse ar aqui, que tá calor pra dedéu, só um minutinho. Professor, Oi. eu cito que aí está tendo uma telectasia por compressão devido ao acúmulo de ar? Pode, pode sim. Esse Beleza. tópico aí da gente falar de atelectasia é legal porque a gente precisa lembrar que existem dois tipos de atelectasia, tá, pessoal? A atelectasia obstrutiva, e o que acontece? A gente tem alguma coisa, por exemplo, uma rolha, um brinquedo, alguma coisa dentro do brônquio. Então, o ar, ele não vai estar
entrando lá dentro. Então, o parênquima, ele muda, mas atelectasia devido a uma obstrução. E aqui a gente tem uma atelectasia devido a uma compressão, tá? É uma atelectasia, é falta de ar dentro dos alvéolos, só que o pneumotórax ele veio e comprimiu. Então, é de uma bexiga, de um balão de sopro. Então, a gente tem duas maneiras. Ou eu obstruo a ponta lá e não entra ar, ou então eu pego um balão cheio e empurro ele e ele vai vazando o ar pela ponta e ele está atelectasiado das duas maneiras, tá? Então, aqui uma maneira boa da gente descrever. Poderia ser, identifico uma hipertransparência interior tórax esquerdo, ocupando quase que a sua totalidade, exercendo efeito compressivo sobre o parênquima pulmonar, que encontra-se atelectasiado, não sendo identificado desvio significativo do mediastino, indicativo de um grande pneumotórax. Eu não falaria que ainda é hipertensivo, porque a gente não está vendo, mas fica meio difícil. Se quiser falar hipertensivo, pode falar também. Aí é aqueles casos meio limítrofes. Isso vale para derrame pleural também, né? Se for acontecer a compressão do parênquima, eu posso citar que está tendo essa atelectasia por compressão também, né? Claro. Beleza. Cita que tá comprimindo. Dos meus lados eu sempre coloco derrame pleural exercendo efeito compressivo sobre parênquima encefálico. Encefálico não, sobre parênquima pulmonar. E aí a gente pega e coloca isso, e quando está desviando estruturas da linha média, reforço isso daí também. Beleza, professor, obrigado. Gente, vamos lá. Então, outra coisa que a gente vai revisar hoje é a questão do FAST, tá? O FAST, ele é uma rotina muito importante nos grandes centros, e devia ser aqui em Rondônia. A gente vê se fazendo pouco em trauma, eu pelo menos não vejo muito, e ele ajuda bastante, tá? Então, o que acontece? O FAST, ele é um ultrassom do abdômen total. Então, assim, você vai fazer um ultrassom de abdômen. E o que é que muda do FAST para o ultrassom de abdômen total? O aparelho é o mesmo? Sim. O transdutor é o mesmo? Sim. O ultrassonografista quem faz é o mesmo? Tem que ser. O cirurgião pode fazer também. Então, pessoal, o que vai mudar no FAST para ultrassom de abdômen total? No ultrassom de abdômen total, eu vou avaliar órgão por órgão. Então, no ultrassom de abdômen total, eu vou ver se tem um cisto no fígado, vou ver se tem um cálculozinho no interior da vesícula, vou medir esse cálculo, eu vou ver se tem um cálculo no rim, se tem uma hidronefrose, eu vou pesquisar a aorta, ver se está ok, ver se eu vejo placa de ateroma, eu vou ver inúmeras outras coisas. No FAST, não. No FAST, eu coloco o meu transdutor em locais específicos. E por que eu coloco em locais específicos? São os locais onde se acumulam líquido em vítimas de trauma. Tá? E por que eu estou procurando líquido? Eu estou procurando líquido porque no trauma, tá? Líquido é igual a sangue. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente politraumatizado que está com líquido livre margeando o fígado, isso daí é igual até que se prova ao contrário, é sangue. Então, a gente procura nesses locais. Então, procura no fundo de saco posterior, a gente procura na loja, na loja hepática, procura na loja esplênica, procura em epigástrio. A gente vai avaliar também o pericárdio, para ver se a gente tem derrame pericárdico. Então, o FAST, a utilização dele é para a gente encontrar líquido livre. Eu não vou me ater no FAST a ficar medindo cisto, a ficar vendo cálculo lá, nada disso. Tá? E aí, qual que é a importância do FAST? O FAST ele vai servir, gente, para guiar a investigação e para dar um atendimento mais rápido para aquele paciente vítima de um politrauma. Então, por exemplo, se eu vou lá e vejo um FAST positivo, o que é um FAST positivo?
FAST positivo significa que tem líquido na cavidade em algum local. Então, se eu tenho um FAST positivo, eu tenho duas situações. Ou esse paciente está estável, ou esse paciente está instável. Se o paciente está estável, a gente vê o que é estável, a gente entende. O paciente não está taquicárdico, o paciente está com a pressão boa, o paciente ele tem um Glasgow legal, tá certo? Então o paciente ele está estável, eu consigo investigar melhor. Então a tomografia seria muito bem indicada. Pô, o paciente está estável, então eu vou investigar. Será que foi um trauma renal? Será que foi um trauma hepático? E por que eu investigo? Eu investigo para a gente poder ter uma segurança maior para o cirurgião. Para ele não entrar na barriga totalmente perdido. Ele vai entrar sabendo o que ele vai operar. Quando eu vejo um FAST positivo e o paciente está instável, ou seja, a pressão está baixa, o paciente está taquicárdico, o que eu penso? Nossa, o paciente está instável e o FAST está positivo, então esse líquido na barriga, que é sangue, é o que está deixando ele instável. Então, eu não tenho tempo para investigar. Então, eu vou ter que correr com isso daí. Então, isso, como é que a gente corre? Nesse caso, centro cirúrgico. Então, paciente com FAST positivo, instável, é igual a centro cirúrgico, tá? Então, a gente precisa ter isso daí na nossa mente, tanto para a prova de residência, quanto para a vida prática. E o FAST negativo, o que o FAST negativo significa? Gente, ele pode ser um falso negativo. Então, por exemplo, o paciente foi vítima de um trauma e eu fiz o FAST, tá? Ele está estável hemodinamicamente. Tá? Foi um trauma gigantesco. O carro capotou 300 vezes na BR, o cara estava a 200 por hora e fiz o FAST negativo e o paciente está estável. O que eu tenho que fazer com esse paciente? Eu consigo ter 100% de certeza que ele não tem um sangramento abdominal? Não. Por quê? A gente pode ter sangramento só gotejando, a gente pode ter só o sangramento em retroperitônico, que às vezes o FAST não viu por conta de distensão de alça. Então, a gente observa esse paciente, ou se quiser ter uma certeza maior, faz uma tomografia. Já quando eu faço um FAST e o FAST vem negativo e o paciente está instável, aí é onde eu tenho que me preocupar, porque eu tenho que investigar outras causas. E aí eu tenho que reforçar o meu exame físico inteiro. Então, pode ser um sangramento extraabdominal? Pode. Então, assim, eu já peguei uma vez um paciente que estava instável, tá certo? E esqueceram de tirar a bota do cidadão. Quando viu, o trauma dele era na bota, ele tinha uma artéria sangrando. Tinha um sangramento de pediosa, bota, aquelas galocha, era puro sangue dentro e não tinham tirado. Então, o que acontece? Pode ser? Pode. Pode ser um sangramento retroperitoneal? Pode. E eu vou mandar esse paciente para o centro cirúrgico? Depende. Então, isso daí você tem que investigar, individualizar caso a caso, para poder decidir que vai. Outras causas de instabilidade, trauma TCE, pode causar instabilidade hemodinâmica. Tá? Então, tudo isso daí a gente tem que levar em consideração. Gente, sobre FAST, ficou alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Vamos lá, gente. Outro tópico que a gente precisa lembrar é a questão da mamografia, tá? Do BIRADS, tá? Primeiro, hoje em dia está muito na moda os RADs. Então, a gente tem BIRADS, PIRADS, LIRADS, TIRADS, VIRADS. Então, assim, todos são BIRADS. E por que a gente utiliza essa nomenclatura RADS? Para a gente padronizar. Então, o que significa? Antigamente, os radiologistas, eles descreviam as coisas de maneira diferente. Então, assim, por exemplo, eu, Pedro, descrevo um nódulo como nódulo irregular. Já o fulano descreve um nódulo como nódulo espiculado, sendo que talvez os dois significassem a mesma coisa. E talvez o médico, na hora de olhar, é só irregular, não é espiculado. Então, eu não vou valorizar e não vou pedir biópsia. Então, ficou essa situação meio... E aí a gente criou esse BIRADS justamente para isso. Para poder
ajudar a padronizar e para poder guiar algum procedimento. Então, por exemplo, o exame BIRAD, tá? Ele é um exame inconclusivo. Então, ele se tornou um exame inconclusivo por quê, professor? Deus sabe, inúmeras coisas podem causar um BIRAD 0. Ou seja, o médico não conseguiu ver, o ultrassom não estava bom, a paciente não colaborou na mamografia, às vezes a gente vai precisar fazer uma complementação, fazer uma rolagem, fazer uma magnificação. Então, assim, eu preciso complementar esse estudo com alguma coisa. E com o que eu complemento? Às vezes pode complementar com alguma manobra, como uma compressão, com uma magnificação, com uma rolagem na mamografia. Eu preciso fazer outro exame? Não, é só complementar aquela mamografia ou repetir. Ou às vezes eu também posso complementar com ultrassom. Pô, aqui na mamografia eu dei um BIRAD 0, está inconclusivo, e eu acho que com ultrassom vai ficar legal. Então, o BIRAD 0 a gente tem que também tentar individualizar caso a caso e entender qual foi a dúvida, tá? Então, se, tem microcalcificações, eu sei que para microcalcificação o que é melhor vai ser eu magnificar, que magnificação é o zoom naquele exame. Então, essa magnificação ela vai nos ajudar a ver melhor aquelas estruturas, tá? O BIRAD Zoom, ele é aquela categoria normal, tá? Então, o que é? É uma mama totalmente limpa. Então, sim, totalmente limpa, não vou ver nada. Já o BIRADS 2, achados benignos. Vamos colocar um exemplo, um cisto. Tem mulher que tem cisto na mama. E cisto é o quê? Uma bolotinha com água, um cisto simples. Isso é um achado benigno. E precisa se preocupar com isso? Não, um cisto, quando você está confirmado, ele é BIRADS 2. Silicone, BIRADS 2, quando a gente tem um achado na mama, só que não é um achado maligno. Tá? Já o 3, pessoal, ele é aquele achado que é provavelmente benigno, só que eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. E aí eu vou ter que realizar controle desse nódulo. Então, é um nódulo em 6, 12, 24 e 36 meses. Tá? E aí o que acontece quando eu controlo esse paciente? Por que o 3 ele é importante? Se eu estou controlando um achado que eu acho que é benigno, que é o caso do 3, é um nódulo, e esse nódulo aumenta de tamanho, aquilo ali me deixa com a pulga atrás da orelha. E aí o que acontece? Mudou o aspecto. Eu subo ele para 4. Então não é porque aquele nódulo ele era 3 que ele vai ter que morrer sendo 3. A categoria 3 é uma categoria provisória. Tá? O paciente nunca vai ser BIRADS 3 o resto da vida. Então, o que acontece? Aumentou de tamanho? Mudou? Então ele vai para BIRADS 4. Então ele vai ser BIRADS 4 e 4 a gente tem que biopsiar. Ou se ele permaneceu. Gente, o tumor, ele cresce. Se ele está igual em 6 meses, está igual em 12 meses, está igual em 24 meses, está igual em 34 meses, tem para que eu ficar classificando ele como BIRADS 3? Não, não tem. Então ele desce de categoria e vira BIRADS 2. Tá? O 4, a gente tem aquelas definições de ter um achado suspeito e necessita de biópsia. Tá? O 5 é um achado altamente suspeito. E o 6 é quando eu já tenho uma confirmação de malignidade. Então, quando é que eu utilizo a categoria 6? Aquele paciente que está fazendo quimioterapia, viu que tem um nódulo na mama e teve indicação de fazer quimioterapia. O nódulo já é biopsiado, já sei que é maligno, e eu quero saber se está respondendo a quimioterapia no nódulo. Então, eu utilizo como 6. Então, diminuiu de tamanho? Sim, mas ainda tem doença. Então, é um 6, eu sei que aquele nódulo é câncer. Beleza, pessoal. Alguma dúvida a respeito de mamografia, a respeito de BIRADS, a respeito de alguma coisa relacionada ao tema que vocês queiram tirar? Não, professor, eu entendi tudo. Agora, né? Na hora da prova, eu não sei. Beleza, então, pessoal. Então, vamos... Professor, eu fiquei com uma dúvida entre o BIRADS 4 e 5. Como que eu classifico eles? Não entendi a pergunta. É porque eu não entendi quando que eu vou colocar que ele é BIRADS 4 ou quando que ele é BIRADS 5.
A gente coloca que no caso a gente tem um BIRADS 4, tá certo? Quando um achado ele é suspeito. Eu tenho um nódulo que é suspeito, e o 5 é quando um nódulo que é muito suspeito. Ele tem características de suspeição muito maiores do que o nódulo anterior. Então, pula de 4 para 5 quando a gente faz essa análise. E aí, quem coloca isso, no caso, é o radiologista. Não é obrigação do médico generalista saber interpretar mamografia e nem ver essas alterações, tá? É obrigação do médico saber seguir a conduta correta. Então, quando você está à frente de uma mamografia que você pegou e que o radiologista descreveu como BIRAD 5, você tem que saber dizer, olha, se é um BIRAD 5, então eu tenho que fazer isso. É um BIRADS 4, eu tenho que fazer isso. É um BIRADS 3, eu faço isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então vamos lá. Outro tópico que a gente precisa relembrar é a questão da densitometria óssea. Tá? E para a gente poder entender densitometria óssea, a gente tem que entender primeiro o que é a densitometria óssea. Densitometria óssea, pessoal, ela é um raio-x, tá? Só que ela é um raio-x que quantifica as coisas. O que é quantificar? Ela dá um número. Por exemplo, aqui eu fiz um raio-x e eu sei que esse osso está branco, que essa costela está branca. Mas essa costela está branca quanto? É 1, é 2, é 10, é 20, é 30? E por que é importante eu saber se esse osso está branco 10, 20, 30, 1, 2? Porque o osso muito escuro, tá certo? Significa que eu tenho pouca matriz óssea. Então, pode favorecer o diagnóstico de osteoporose ou de uma baixa massa óssea. E aí, ele é um exame, que a gente está vendo aqui, é um raio-x, só que é um raio-x que não tem tanta definição. Ele vai servir para a gente definir quantidade de massa óssea. Tá? Então, ele é um raio-x que dá número, que classifica e que quantifica. E aí, como é que eu utilizo a densitometria? Eu utilizo a densitometria eu avalio através de 2 scores, que é o Z-score e o T-score. O Z-score ele vai ser utilizado para pacientes, tá? Pós-menopausados, para pacientes que estão em investigação de osteoporose. Tá? Então, o T-score é para pacientes mais velhos. O Z-score, a gente vai utilizá-los quando a gente está querendo comparar com indivíduos da mesma faixa etária. Então, vamos pegar e dar um exemplo aqui agora. Para eu pegar um adulto eu estou querendo comparar uma senhora de 60 anos pós-menopausada. Como que eu quero ver se ela tem osteoporose? Eu vou comparar ela com adultos jovens do mesmo sexo. Se a quantidade de massa óssea dela tiver parecida, tá, com o de adultos jovens, estiver dentro de um desvio padrão, ela está considerada normal. Se tiver abaixo, ela pode ser osteopenia. Se tiver muito abaixo, a gente classifica como osteoporose. Só que eu estou classificando como adulto jovem. Tá? No caso de crianças, eu utilizo o Z-score. Por quê? Porque eu quero comparar com indivíduos da mesma faixa etária. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem uma criancinha que tem síndrome nefrótica e está fazendo uso de corticoide. A gente sabe que corticoide ele diminui a massa óssea. O corticoide diminuindo a massa óssea a densidade mineral óssea do paciente, eu vou ter que comparar isso daí para ver. Como é que eu, para saber que está diminuído, eu tenho que saber o que é o normal. E o que é o normal? A média da idade. Então, ele pega vários indivíduos, deu a média, e eu comparo. E aí, em crianças, eu utilizo o Z-score. Tá? E aí, aonde que eu vou medir essa densidade? Eu meço essa densidade na coluna vertebral, na coluna lombar. Eu meço essa densidade no colo femoral. Ou eu meço essa densidade no rádio
Então, são os 3 pontos que a gente consegue medir. Além disso, a gente precisa ter em mente que o exame ele precisa ter condições de ser avaliado. Então, o que é um exame que não tem condições de ser avaliado? Por exemplo, uma coluna operada. Se eu pego lá um exame, a coluna está toda operada, cheia de pino metálico, o pino metálico ele é denso no raio-x, ele vai ser branco. Esse pino metálico, ele sendo branco no raio-x, opa, tá certo? Já me leva a ficar com essa pulguinha atrás da orelha, que o quê? Pô, se ele é branco, a densitometria vai reconhecer ele como uma coisa muito branca. Então, assim, eu não posso utilizar esse corpo vertebral. Tá? Então, a gente precisa ver isso daqui. Osteófito. Osteófito, a gente sabe, tem uma proliferação óssea atípica, tem movimento osteoblástico muito grande. Então, a gente também não utiliza em pacientes que têm uma degeneração. E aí, como é que eu interpreto uma osteopenia? Geralmente, uma densitometria. O exame ele vai chegar para vocês já todo bonitinho. Vai chegar para vocês como diagnóstico osteopenia, diagnóstico osteoporose. Mas aí a gente precisa ter essa comparação para poder seguir. Então, olha só, eu peguei esse paciente aqui. Tá? Esse paciente, olha, eu olho na tabela qual é a idade dele. Ó. Paciente 65, 67 anos. Olha onde é que ele vem aqui embaixo. Pô, se 65, 67, provavelmente vai estar em investigação de osteoporose. Então, eu vou utilizar o T-score. E aí eu pego e venho aqui, ó, e eu vejo que o meu T-score, ele está exatamente aqui. Vamos lá, T-score, L1 a L4, menos 1,4. Menos 1,4 se classifica como osteopenia. Esse é um paciente que tem osteopenia. Se fosse uma criança, e aí eu iria classificar ele um L4 e no Z-score ele ia estar como 0,1. Todo exame ele dá para a gente o T e o Z-score e a densidade mineral. Tá? Então a gente precisa... Professor, eu não entendi como que acha no gráfico. O senhor pode repetir, por favor? Isso aqui, ó, a idade aqui embaixo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, só ler 60, 70 anos, tá aqui, e depois a gente vê onde é que a bolotinha que o gráfico vai dar, tá? Mas geralmente isso daqui vai vir com nome, idade, sexo, vem em cima. Mas se não tiver, em prova de residência, você vai ver aqui no gráfico, aqui embaixo. Professor, uma pergunta. Por exemplo, se a L4 dele tivesse algum pino metálico, coisa do tipo, quando você vai olhar na tabela, você iria olhar de L1 a L3? Eu já não utilizaria a coluna. Eu já não utilizaria essa coluna aí. Porque pode dar artefato nos outros corpos vertebrais. Se tem pino metálico aí, eu já não utilizaria ela. Ok. Só em último caso, por exemplo, eu tenho pino metálico nos 2 fêmurs, eu tenho pino metálico em um corpo vertebral e eu fraturei os 2 rádios também. E aí, como é que eu vou avaliar isso daí? Era a única maneira que eu utilizaria isso, aí eu poderia avaliar um corpo vertebral ou algum segmento diferente. Ok. Sobre densitometria, pessoal, mais alguma dúvida? Beleza, então vamos lá. Tomografia de crânio, tá? O que a gente precisa entender quando interpretar e valorizar quando eu vejo uma tomografia de crânio? Primeira coisa, a história clínica ela consegue nos ajudar para a gente poder interpretar melhor as determinadas situações. Então, por exemplo, eu tenho que buscar alterações relacionadas a trauma. Tem um paciente que está com a queixa de uma hemiparesia direita há algumas horas. Eu vou procurar alterações sem trauma relacionadas a um AVC. Tá? Então, no trauma,
gente, o que eu tenho que procurar? Isso daqui é uma radiografia de trauma. Quando eu estou em frente a um paciente com trauma, eu preciso lembrar que esse paciente ele pode ter fratura de osso. Então, eu sempre tenho que olhar a janela óssea, tá? Então, se tem fratura de osso, beleza. Olhei, não vi fratura nenhuma, beleza. O fato de não ter fratura óssea não significa que não vai ter alterações dentro do parênquima, como sangramentos, hemorragia subaracnoideia, lesão axonal difusa, hemorragia subdural, uma hemorragia epidural, tá? Então, isso daí, uma coisa não exclui a outra, tá? Depois disso, se eu tenho fratura, eu preciso me lembrar daqueles locais. Se a fratura é aqui no pitério, eu preciso me lembrar da hemorragia epidural, tá? Que é o tipo de hemorragia que acomete essa topografia devido à laceração da artéria meningea média. Tá? A gente pode ter a hemorragia epidural decorrente disso. Se eu tenho um paciente mais velhinho que sofreu um trauma, eu preciso buscar hemorragia subdural, tá? Que é hemorragia no espaço subdural relacionada a sangramento de veias corticais. Pode ter hemorragia intraparenquimatosa? Pode. Menos comum, tá? Mas pode ter. E aí, pode ter alguma hemorragia subaracnoideia? Pode. Lembrar que às vezes esses vasos eles podem dissecar, sangrar microvasos e ter, mas também não é o que a gente pega mais comumente. Tá? E aí, quando eu tenho uma hemorragia, eu vou ter que classificar ela. Aqui eu vejo o sinal da banana. Então, o sinal da banana, ele está dizendo que eu tenho uma hemorragia subdural. Né? Está aqui, subdural, sinal da banana. O que eu preciso descrever numa hemorragia subdural? Primeiro, se ela é aguda, tá? Ou crônica. Como que eu sei se ela é aguda ou crônica? Eu sei se ela é aguda ou crônica devido à cor. Quando eu tenho coisa muito branca aqui dentro, tá? Tudo branquinho, eu sei que é sangue vivo que está aí dentro. Quando eu tenho focos pretos lá dentro, eu já digo o contrário, tá? Eu estou vendo coágulos lá. Então, quando eu tenho uma hemorragia dessa daqui, isso aqui é um agudo, tá? Então, eu estou vendo clássico, tudo branco. Se tivesse focos pretos, poderia ser um crônico ou poderia estar em frente de um crônico agudizado, tá? Outra coisa que é primordial a gente descrever é se há desvio de estruturas de linha média, tá? Então, por exemplo, a hemorragia subdural, ela comprimiu o parênquima lá na frente, lá do lado, ela está comprimindo e está desviando a linha média. Olha a foice aqui como é que está. Totalmente desviada, eu não consigo ver os ventrículos laterais. Eu não conseguindo ver os ventrículos laterais, olha só, tudo comprimido, tudo desviado, tá? Então, isso daqui é uma urgência. O neurocirurgião precisa derivar isso daqui, ó, num piscar de olhos, muito rápido. Então, isso daqui precisa ser abordado de urgência. Então, quando vocês pegarem na vida prática de vocês algum quadro desse, tem que chamar a neurocirurgia com urgência para ela poder abordar. E aqui a gente vê aquela herniação subfalcina. Aqui eu tenho a foice interhemisférica. Quando um hemisfério passa por debaixo da foice e vai para o outro lado, eu estou na frente de uma herniação subfalcina. Beleza, gente. Hemorragias extraxiais, que são a epidural e a subdural, elas seguem a mesma lógica de raciocínio na maneira de você descrever, tá? Você vai descrever isso daí, tá certo? Se tem desvio da linha média, se é crônico ou é agudo, descrever a localização e se você vê as herniações, tá? Gente, sobre isso daqui, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Professor, pode repetir a explicação sobre essa herniação, por favor? Quando a gente tem Eu pedi a mesma coisa. herniação subfalcina, a herniação subfalcina é quando a gente tem uma herniação de um hemisfério por debaixo da foice hemisférica, interhemisférica, que ele passa de um lado para o outro. Então, o hemisfério cerebral direito, ele passa por debaixo da foice devido a uma compressão. E aí, herniação subfalcina, abaixo da foice.
O senhor Mais alguma poderia... dúvida? Oi, professor? Mais alguma? Oi. O senhor poderia, por favor, descrever isso aqui, mostrar como o senhor falaria no laudo? Claro. Eu identifico uma hemorragia subdural, uma coleção subdural de caráter agudo, localizada na região fronto-temporo-parietal direita, exercendo efeito compressivo sobre o parênquima encefálico, apagando os ventrículos laterais tanto direito quanto esquerdo, determinando herniação subfalcina e provável herniação uncal. Então, essa daí é a maneira que eu descreveria no laudo. Tem uma leve descontinuidade óssea aqui, ali perto da parte frontal. Aparentemente aqui tem, Samuel, mas lembrar daquilo que eu te falei, cara, a gente não utiliza janela de parênquima para ver osso. Para ver osso, a gente tem uma janela própria, que é a janela óssea. Então, se está sendo colocado para a gente só essa imagem, a gente não consegue falar. Ah, beleza. Obrigado, professor. Professor, nesse caso, ignora então, né, na descrição. Você pode colocar, se você quiser sugerir, identifica um aparente, você não crava nada. Se você descrever que tem uma fratura, não. Mas você pode colocar, identifica uma aparente descontinuidade, que pode corresponder a uma fratura. Pronto. Beleza. Professor, tem uma dúvida no chat. Vamos ver. Deixa eu abrir esse chat. Sim, você pode, quando o hematoma não está tão hipodenso, você pode falar sim em cronificação, tá? Você pode, o hematoma ele não está, ele tem focos internos mais pretos, já pode falar hematoma subagudo ou hematoma um pouquinho mais crônico. Professor, eu tenho uma dúvida na questão que o senhor descreveu a herniação uncal. Como é que, porque eu tinha visto que era do cerebelo, alguma coisa assim, o unco desce do cerebelo. Como é que o senhor está identificando isso? Porque a gente vê que a herniação uncal ela é a herniação do uncus, que faz parte aqui do lobo temporal, e a gente vê que esse lobo temporal ele está totalmente comprimido. Se o lobo temporal ele está totalmente comprimido, provavelmente o uncus ele deve ter descido. Então ele pode ter, que eu descrevi como uma provável herniação uncal. Ele pode ter. Eu descrevi provável herniação uncal. Porque a falsa dá para ver, agora uncal não, né? A subfalcina sim, a uncal eu não consigo fechar, mas provavelmente sim, porque está tudo desviado. Para mim, isso daqui eu acho que seja o uncus dele. Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza, vamos lá então. Gente, quando eu tenho AVC, tá? Sobre coleções extraxiais, a gente já falou, tá? Quando eu tenho um AVC, eu tenho dois tipos de AVC, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele acontece devido a uma obstrução de algum vaso, ou seja, a lógica de um cano de uma privada. Se tem alguma coisa entupida lá, não vai passar sangue, não vai passar nada. Não passou o parênquima, ele morre. Então é isso que acontece no caso de um AVC isquêmico. O que a gente precisa ter em mente para poder avaliar um paciente com AVC isquêmico? Primeira coisa, precisamos lembrar que a sintomatologia é contralateral. Então, se eu tenho uma hemiparesia direita, provavelmente a gente vai ter um quadro clínico à esquerda. Uma hemiparesia direita, provavelmente o lobo afetado vai ser o esquerdo. A gente precisa ter em mente para poder procurar com mais filigrana. E a outra coisa que a gente precisa ter em mente é que, tá certo? Uma tomografia normal não exclui um AVC isquêmico, tá? O paciente chegou, está sem falar, está com o braço sem mexer, com a perna sem mexer do lado direito. E a minha tomografia está normal. Eu excluí que isso é um AVC isquêmico? Não. A gente precisa lembrar que nas primeiras horas a tomografia ela pode ser normal.
A tomografia ela pode ser normal nas primeiras horas. E o diagnóstico de AVC, ele é um diagnóstico clínico. E o que eu preciso procurar? Preciso procurar quando eu tenho uma coisa mais tardia, eu tenho aquelas alterações, as alterações hiperagudas, são aquelas alterações precoces, e as alterações tardias. Tá? Aquelas alterações hiperagudas, aquelas perdas das diferenciações córtico-subcortical, sinal da artéria cerebral média hiperdensa, tudo isso daí a gente vai conseguir identificar, tá? E pode nos sugerir alguma coisa. Mas às vezes é difícil a gente ver alterações agudas, porque a tomografia ela não tem uma sensibilidade boa. E para alteração aguda, qual que é o melhor método? O melhor método é a ressonância. E quando eu peço a ressonância? Quando eu tenho casos suspeitos, tá? Quando eu tenho casos que não estão evoluindo bem, quando o paciente tem estabilidade, quando eu tenho disponibilidade. Se eu pudesse, faria ressonância para todo mundo no contexto de um AVC hiperagudo, para saber o que esperar e poder planejar um tratamento. Como eu não posso, a gente faz a tomografia e espera a progressão desse para a gente poder tratar, que no caso do uso de trombolítico, que a gente já falou, ou para a gente não trombolizar. E no caso do AVC crônico, o que a gente precisa ter em mente? Que à medida que aquela área ela vai cronificando, tá? Ela vai ficando com essa densidade líquida. Então, o parênquima ele vai morrendo, ele vai necrosando, ele vai liquefazendo, ele vai se tornando uma papa. Então, vai até ser reabsorvido. Então, fica com esse aspecto aqui. Isso aqui é um aspecto crônico de um AVC. Então, essa é a evolução. Primeiro, eu não tenho nada. Depois, eu tenho essa área preta. E quando eu tenho essas áreas pretas, o que eu preciso saber? Eu preciso descrever qual que é a localização, qual que é a topografia, porque às vezes pode mudar a conduta. Isso aqui, topografia de quê? Artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, cerebral posterior, áica, paica, cerebelar superior, lentícula estriada. Tudo isso daí eu posso ter áreas acometidas e que eu preciso descrever no meu laudo. Então, por exemplo, aqui eu descreveria como uma tomografia normal. Aqui eu descreveria, identifico uma área hipodensa localizada no lobo frontal esquerdo, tá? Com densidade semelhante ao líquor. Essa área está retraindo o ventrículo lateral, que é uma característica da crônico. Então, ela retrai o ventrículo lateral esquerdo, compatível com uma área de encefalomalácia. Então, o que é encefalomalácia? Malácia é o termo que a gente descreve para descrever necrose, como uma área de malácia sequelar a um AVC isquêmico no território da artéria cerebral média esquerda. Tá? Ou então você pode descrever, identifico uma área de encefalomalácia no território da artéria cerebral média esquerda. Então, essa daí seria uma discussão legal de se ter. Uma descrição boa aqui que a gente conseguiria. E aqui, pessoal, outra coisa que a gente precisa ver é que, às vezes, esse AVC isquêmico, ele pode sangrar. Então, ele sangra por quê? Às vezes, a gente chama de transformação hemorrágica. Às vezes, eu tenho o meu líquido lá, o meu parênquima necrosando, mas tem um vasinho lá, tá certo? Que ainda tá vivo lá dentro, que ainda tá chegando sangue, é uma dobrinha que ele passa aqui, e a minha área de necrose vai comendo tudo, rasga o vaso. Na hora que ele rasgou esse vasinho, o vaso começou a sangrar. Então, existe a possibilidade de transformação hemorrágica nessas áreas. Tá? Então, isso aí precisa estar na cabeça de vocês também, que a gente pode ter um quadro de transformação hemorrágica em AVCs isquêmicos. Bora lá, gente. Dúvidas sobre AVCI? Professor, aí você só comentou da retração do ventrículo lateral, mas citaria um pouco da dilatação dele ou não? Pode, ele está dilatado. Ele está dilatado porque ele está retraído, né? Ele puxa. Então, assim, você pode colocar o ventrículo está dilatado, mas você tem que descrever que ele está dilatado por conta
Ele está dilatado por conta da área de encefalomalácia. Não porque ele está obstruído, porque tem alguma obstrução. Tá bom. E o plexo coroide calcificado, cita ou não precisa também? Eu não descrevo o plexo coroide calcificado, tá? Então, assim, não descrevo o plexo coroide. Isso aí, a não ser que seja uma coisa muito proeminente, eu não costumo descrever, não. Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu fiquei com dúvida na questão da artéria hiperdensa. Eu vou verificar isso só no AVC hemorrágico mesmo? Só uma dúvida. Não. A artéria cerebral hiperdensa não é AVC hemorrágico. A artéria cerebral hiperdensa é um AVC isquêmico, tá? O que a gente tem? Um sinal hiperagudo de um trombo obstruindo aquilo ali, que é aquele vaso, aquela passagem. Então, o trombo agudo, ele vai ficar hiperdenso. E ele vai estar localizado lá, e ele é um sinal hiperagudo, ele não é crônico. Ele entra em dois tipos. Ele é mais fácil de ser visto aqui do que aqui. Aqui a gente vai ver coisa crônica. Aqui já vai ter, aquele trombo já vai ter escurecido, aquele vaso já vai ter reabsorvido, aquilo lá vai ter ficado todo morto. Aqui não. Cerebral hiperdensa não tem correlação nenhuma com AVC hemorrágico. Beleza, obrigado, professor. Professor, Oi. quando eu for descrever no laudo, por exemplo, alguma alteração, eu tenho sempre que colocar o território da artéria em si ou não? Se você estiver falando de um AVC isquêmico, sim. Se você estiver falando de um AVC isquêmico, você tem que descrever sempre qual é o vaso que está acometido. Tá. Hemorrágico, não. Obrigado. Mais alguma dúvida sobre AVC isquêmico, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de AVC isquêmico, a gente tem que lembrar também do AVC hemorrágico também, tá? O que é AVC hemorrágico? Tá? O AVC hemorrágico é um sangramento dentro da cabeça. E esse sangramento ele pode ser de qual maneira? Ou pode ser hemorragia intraparenquimatosa. E quando eu tenho hemorragia intraparenquimatosa, eu preciso saber qual é a causa. Então, assim, hemorragia intraparenquimatosa, ela pode ser de origem hipertensiva, ela pode ser vítima de um trauma. Então, trauma, bateu a cabeça, eu tenho hemorragia intraparenquimatosa lá. Não pode ser também, isso é um AVC hemorrágico, não deixa de ser. Hemorragia acidente vascular. Então, tem alguma coisa lá de origem hipertensiva. Então, a hemorragia subaracnoideia, a gente precisa saber a causa. A hemorragia subaracnoideia, principalmente devido à ruptura de aneurismas. É um tipo de AVC hemorrágico? Sim. Tá? Então, a gente tem essa nomenclatura. AVC hemorrágico, eu estou me referindo a hemorragias. E as hemorragias intracranianas, elas são subaracnoideia, elas podem ser subdural, epidural ou intraparenquimatosa. E aí, as quatro, cada uma dessas daí, a gente precisa saber a causa, as causas principais, nas diferentes faixas etárias. Você tem que saber por que sangra no adulto, por que sangra na criança, por que sangra no idoso e o que causa mais. Então, tudo isso daí a gente tem que focar nos nossos estudos para poder, na vida prática também, para a gente poder entender um pouquinho melhor. E aqui, gente, um tópico que é muito importante a gente ter em mente e é muito pouco discutido é a questão do contraste, tá? O que é contraste, gente? O contraste ele é uma substância branca que eu jogo dentro de um vaso. Que vaso? Eu posso jogar ele tanto dentro de uma artéria e fazer uma angiografia, ou eu posso jogar ele dentro da veia e esperar ele circular e ele vai para a minha artéria. Que é isso que acontece quando a gente tem uma tomografia. Então, eu jogo esse contraste, eu faço esse flush, tá? Dentro da veia, certo? Então, a gente vai lá, jogo contraste, faço, espero ele circular e eu vejo um vaso contrastando, tá? Então, eu vejo o vasinho, só todos os vasos, olha a diferença dessa tomografia para essa.
Olha só como é que eu vejo uma quantidade grande de vaso por aqui, né? E aí eu pergunto, para que vai servir o contraste? Gente, o contraste ele serve, a gente pode servir para avaliar vaso? Pode. Por exemplo, se eu tivesse uma obstrução nesse vasinho aqui e não tivesse passando contraste para frente, ele pode ser utilizado para avaliar trombo. Pode sim, a angiotomografia é uma das implicações. Não está passando contraste. Excelente. Outra coisa, indicação dele, a gente utiliza o contraste para ver áreas que estão tendo uma maior circulação de sangue. E quais são essas áreas que estão tendo a maior circulação de sangue? Por exemplo, áreas de um tumor. O tumor ele tem uma vascularização muito grande. O tumor está crescendo, ele tem mitose o tempo todo. E à medida que ele vai crescendo, ele vai se neovascularizando, criando vaso, criando vaso, criando vaso, criando vaso. À medida que ele vai criando esses vasos, tá? Ele vai chegando mais contraste nele. Então, chega muito mais contraste no tumor do que chega num parênquima saudável. É todo tumor que chega mais contraste? Não, mas a maioria sim. Então, o parênquima aqui ele está normal. E aqui eu vejo uma área captando contraste. Pode ser um tumor? Pode. O tumor ele tem essa característica de captar contraste. Outra característica que a gente tem do contraste são os processos inflamatórios. Por exemplo, eu tenho um abscesso cerebral. Um abscesso, ele é um processo inflamatório. Quando eu tenho inflamação, o meu organismo luta contra ela. O meu organismo está lá, o tempo todo lutando contra essa inflamação. E aí, o que acontece? Uma das maneiras do organismo lutar é ele vasodilatar. Ele coloca mais vasos. Então, aqueles vasinhos que eu não conseguia ver antes, porque estavam muito comprimidos, está tudo vasodilatado para chegar mais células de defesa lá dentro. E, estando mais dilatado, chega mais contraste. Então, chegando mais contraste, eu vou ver um pouquinho mais branco na fase sem contraste ou no parênquima encefálico. Gente, vamos lá. Sobre contraste. Alguém tem alguma dúvida? Professor, só aproveitando essa imagem já, eu tava com um pouco de dificuldade em localizar as cisternas. Quais são as cisternas que você, assim, tipo, dão muito foco na tomografia? Tá, cisternas da base, a cisterna celular, cisterna supracelular. Então, a gente, assim, mais são alterações, a gente vai ver. Nenhuma dessas daqui eu tô conseguindo, mas a gente pode ver a fissura de Silvius, que a gente vai ver passando por aqui. Tá? As cisternas são locais de acúmulo de líquor. O líquor ele se acumula, por exemplo, aqui no interior dos giros, aqui eu tenho líquor. Tá? As cisternas são dilataçõezinhas, alguns locais que tem mais líquor do que no interior dos giros. Tá? Então você pode descrever como cisterna quadrigeminal, cisterna ambiens, mas não foca nessa nomenclatura, não. Você só pode colocar como cisternas basais para você descrever uma hemorragia subaracnoideia. Pode utilizar só a cisterna da base mesmo, fissura de Silvius, tá de excelente tamanho. Você conhecendo o AVC hemorrágico ou a hemorragia subaracnoideia já está excelente. Beleza, professor, obrigado. Deixa eu ver se tem mais. Gente, eram esses casos que eu tinha separado para mostrar para vocês. Mais para focar e para lembrar vocês do que estudarem um pouco mais. Aí eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que a gente discuta mais. Prof, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas dúvidas. A primeira vai ser com relação à contusão. A contusão, eu vou estar descrevendo ela somente num contexto de uma hemorragia epidural, pela questão do contragolpe? A primeira pergunta é essa. Certo, vamos lá. Quando a gente está falando de contusão, a gente está falando de uma agressão parênquima.
Tá? Então, o paparênquima, ele está agredido e ele tem alguma hemorragiazinha, algum hematoma dentro dele. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma imagenzinha aqui, só um minutinho. Olha aqui, pessoal. Isso daqui a gente conseguiria descrever como uma contusão. Ó, ele é um foquinho. A contusão, ela pode ser um foco intraparenquimatoso. Então, assim, identifica um foco de hemorragia intraparenquimatosa, tá? Aqui no giro frontal superior esquerdo. Então, olha só, o galozão, o hematoma subgaleal. Isso aqui é decorrente da contusão. E aí a contusão, ela pode ser de duas maneiras, ou por trauma direto, aqui eu levei a paulada aqui e sangrou aqui. Ou ele pode ser por contragolpe, ele bate de um lado, o cérebro vai para o outro. Então você tem que descrever as alterações que você está vendo. Na maioria das vezes, as contusões, elas são identifica o foco de hemorragia. Bem, eu tenho uma outra dúvida. Quando a gente está trabalhando com contraste, os achados que eu identificar no contraste. Então, por exemplo, um tumor, normalmente ele vai estar sendo ali um isodenso, provavelmente, pelos que eu estava pesquisando. Assim. Deixa eu mostrar para você. Olha aqui, ó. Aqui a gente está vendo uma tomografia sem contraste e uma tomografia com contraste. Olha a diferença dos vasinhos contrastando. E aqui eu vejo essa área de hipodensidade, tá? Essa área de hipodensidade poderia passar muito bem como área do insulto isquêmico, de um AVC hemorrágico, se eu não tivesse... AVC hemorrágico não, AVC isquêmico crônico, se eu não tivesse história ou não tivesse contraste. Só que o que acontece? Olha só, essa bolotinha aqui, e aqui eu identifico, olha só como é que essa área já está ficando mais branca no pós-contraste. A parede capta contraste. A parede ela vai estar captando. Então, às vezes pode ser discreto assim, como às vezes pode ser muito grande a captação. E aí, como é que eu descreveria? Eu identifico uma área de hipodensidade localizada no lobo parietal esquerdo que apresenta captação de contraste periférica, podendo estar relacionado a uma neoplasia, podendo estar relacionado a um tumor. E aí entra nos diagnósticos diferenciais. Aqui não dá para fechar que seja um tumor. Pode ser que seja um processo inflamatório ou neurotoxoplasmose? Pode ser que seja. Pode ser. A gente sempre precisa da correlação clínica. Tá? Mas vocês precisam ter em mente o que é que capta contraste para poder levantar as hipóteses clínicas. Por exemplo, esse paciente chegou aqui, tá, com febre, calafrio, leuco de 200 mil, estão PCR estourada, PCR pipocada, é um paciente HIV positivo. Pô, a probabilidade é maior disso tudo estar acontecendo por conta de um processo infeccioso ou de um processo tumoral? Lógico, de um processo infeccioso. Então, vocês precisam entender, na prática, o que capta contraste. E sempre a lógica vai ser essa. Processos inflamatórios, processos tumorais. Eles vão captar e por que captam? Porque tem a neovascularização ou porque tem uma dilatação lá naqueles locais. Professor? Oi, professor. Ah, tá. Fala, Marina. Fala você primeiro. Tá. Nessa imagem aí, eu poderia falar que tem um edema vasogênico? Tá muito pequenininho. Você pode falar, para mim, essa área hipodensa aqui não é relacionada ao edema, entendeu? É mais o tumor mesmo que assim, tá difícil dizer que isso é edema vasogênico, porque tá muito pequena. Eu não falaria, não. Tá bom. Professora, a tomografia ela é utilizada para descartar se é um
se é um AVC hemorrágico, né? Eu quero saber se... Tá, a gente vai lá e o contraste, ele faz mal se você colocar ele? O que vai acontecer? Aonde você tá falando? Para descartar se ele é hemorrágico ou não. Porque se ele for hemorrágico, colocar o contraste, se ele é hemorrágico, vai sair do vaso, né? Isso, o raciocínio está correto, Marina. E por que a gente não utiliza contraste na rotina do AVC? A gente não utiliza por um simples ponto. O contraste, ele é branco. E o sangue agudo, ele é branco. Então, já pensou? Se eu jogar uma coisa branca e eu não vou saber se aquele branco é do contraste. Por exemplo, se eu tivesse daqui, esse branquinho, e fosse no caso de um AVC, eu não iria saber se esse branco aqui é do contraste ou é da hemorragia. E além de que esse paciente, o exame com contraste, ele demora um pouco mais. É um paciente que eu preciso ter uma resposta um pouquinho mais rápida. Então, a gente precisa fazer sem contraste primeiro. Depois, se você quiser avaliar melhor isso daí, tiver tempo, tiver indicação, você pode fazer uma tomografia com contraste ou uma angiotomografia. Entendi. Obrigada. Professor, só aproveitando que a Marina falou em relação a esse AVC assim, eu vou falar de AVC isquêmico e hemorrágico. Por exemplo, uma dúvida que eu acho que é até besta, mas eu não consigo diferenciar. Tem como eu diferenciar um AVC isquêmico de uma hemorragia intraparenquimatosa crônica? No aspecto de hipodensidade? A hemorragia intraparenquimatosa crônica, ela não existe mais. Então, vamos pegar e vamos raciocinar o que acontece de uma coisa para outra. Eu tenho um AVC isquêmico. Para de chegar sangue naquele local. O que acontece naquele local? Morre. Aquele local necrosa. Eu vou ter aquele aspecto preto. No caso de uma hemorragia intraparenquimatosa, o que eu vou ter? Eu vou ter um hematoma. Eu vou ter aquele hematoma lá. Aquele hematoma, ele comprime as estruturas do lado. Na hora que ele comprime aquelas estruturas do lado, o que acontece? Ele comprime alguns vasinhos que estão irrigando aquela área. Está comprimindo aqueles vasos. Então, aquela área vai morrer também. E na medida que ele vai absorvendo, ele vai tendo uma necrose. Então, o aspecto crônico dos dois é muito parecido. É necrose, encefalomalácia. Vai estar lá os dois. Então, um aspecto crônico, ele vai estar igual. E como eu sei que é uma coisa ou que é outra? Território. Se aquele aspecto crônico é no território da artéria cerebral média, eu consigo dizer que é um AVC da artéria cerebral, que é isquêmico, que é uma sequela isquêmica. Se eu tenho outro local, eu consigo dizer que não seja um território mais de sangramento hemorrágico, alguma coisa do tipo, eu consigo dizer que é sequela de um AVC hemorrágico. Mas, assim, os dois, eles evoluem para a mesma coisa, que é necrose. Ah, perfeito, entendi. Então, eu posso diferenciar por conta da região em si, né? Isso. Ah, perfeito. Obrigada, prof. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho, prof. São mais duas dúvidas, é bem rapidinha essa. Primeiro, o senhor tem algum raio-x que pode me ajudar a ver um AVC isquêmico que ele está virando hemorrágico? Porque eu pesquisei, eu não consegui achar um bom. Vamos lá. Aí até para o senhor me ajudar a ler ele, se possível. Tem um caso que é bem exemplificado, Agnes. Depois você dá uma olhadinha, tá aqui, ó, no Radiopedia, Hemorrhagic Transformation of Ischemic Infarct. E ele tem até o videozinho onde ele demonstra. Esse caso aqui é muito bom. E aqui o que a gente está vendo? Uma área, ó, territorializada, ó, preta, escura aqui, com focos brancos dentro. Então, quando eu vejo essas áreas mais escuras, mais pretas e com esses focos brancos dentro, aí a gente está vendo o paciente ele chegou para mim com um quadro, dificilmente ele chega para você já com aquele AVC crônico agudizado. Ele vai chegar para você com a tomografia normal, que é essa daqui. Chegou para você tomografou, ele está normal. E depois você vê que ele vai necrosando,
com 2 dias, você controla com mais 2 dias, vai necrosando. No 5º dia, esse paciente piora, sendo que não era para piorar. E aí, quando você vai tomografar, você vê esses foquinhos brancos. Então, depois dê uma olhadinha aqui nesse artigo do Radiopedia, que ele ele explica bem direitinho. E a maneira que eu descreveria, a descrição identifica uma área de hipodensidade localizada no território da artéria cerebral média esquerda, com alguns focos hiperdensos internos, provavelmente relacionado à transformação hemorrágica de acidente vascular isquêmico. Se ninguém tiver mais uma dúvida, eu tenho só mais uma. Olha, prof, vou ficar com o pé no seu almoço hoje, viu? Tô brincando. Eu vou te enviar aqui um link, prof, que é de uma hemorragia subdural, que o radiopaed aí diz que é aguda. Só que quando eu estava analisando sem ver a resposta, eu falei, pô, mas tem uma coisinha assim meio preta. Eu já pensei, deve estar ficando meio, né, coagulado. Enfim, tá aí no chat. E aí até o senhor, né, me ajuda a ter esse olhar se é agudo ou se está ficando crônico. Vou colocar aqui. Olha só, esse daqui é um caso agudo, clássico. Esse é agudo, tá certo? Não tem, isso daqui é 100% agudo. Olha só como é que tem muita coisa branca. Esse pontinho preto que a gente está vendo, a gente precisa lembrar que é muito... Se imagina só, se o vasinho que está sangrando é aqui embaixo, tá? O vasinho que está sangrando é aqui embaixo. Aqui em cima, ele já pode ter um foquinho de coágulo, mas esse foquinho de coágulo está aí quietinho no lugar dele. Para eu ver uma coisa crônica, ela tem que estar muito mais escura, muito mais preta, tá? Para a gente poder dizer que isso é crônico. Aqui é um foco agudo. Professor, nesse caso, eu posso falar também que já tem provável anearção de úncus ou não? Aqui eu achei pequeno, assim, subfalcina com certeza tem, né? Aqui a gente já vê a aneação subfalcina, ó, a estrutura passando por debaixo, ó. Ó, foi isso aqui onde é que é o parênquima, já passou, ó. Então aqui eu já digo que tem uma aneação subfalcina. De úncus ele está muito alto, eu não falaria aqui não, de úncus que eu não estou vendo o lobo temporal, eu só estou vendo o córtex da ínsula. Aquele outro exame não, eu já estava vendo o lobo temporal e eu via que ele estava desviado. Aqui eu não consigo vê-lo, então eu não falaria não, falaria o que eu estou vendo aqui. Ah, beleza. E o apagamento do ventrículo lateral esquerdo? Isso, tem que falar. Do direito coloca, mesmo ele estando um pouco dilatado? Também, pode colocar. Esse ventrículo, às vezes, ele dilata porque eu comprimo o ventrículo lateral direito e comprimo junto o terceiro ventrículo. E aí o outro que está ok, ele vai dilatar porque o terceiro ventrículo está comprimido. Ah, tá. Beleza, então, professor. Vamos lá, gente. Mais dúvidas? Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, na classificação do hematoma subdural subagudo que eu tinha visto, ele é bem diferente. Ele parece crônico, ou isso é só a classificação? O termo subagudo, a gente está referindo a uma coisa que não é aquela coisa tão branca, né? É uma coisa que já está se cronificando. Então, assim, é muito subjetivo a gente dizer que é subagudo, que é crônico. Assim, se você viu aqueles focos, a maioria é branco, mas ainda tem uns foquinhos pretos já de coágulos, e você vê que ele está aumentando, você pode dizer que é subagudo, sabe? Mas é uma coisa meio subjetiva. Subagudo é aquele agudo que já não é tão agudo e que está se cronificando. Entendi. É porque eu vi o da Agna, tinha uns pontos, tinha uma parte um pouco preta, aí eu pensei que poderia ser subagudo. Poderia ser sim, poderia ser, mas aquele lá, assim, você vê que é muito mais preto, muito mais branco do que preto. Se você vê um que é 50-50, aí você consegue ter, provavelmente, subagudo. Se você vê um que é mais preto do que branco, aí você diz um aspecto mais crônico, ou subagudo. E crônico quando está todo preto. Você pode utilizar mais ou menos isso daí para poder guiar. Beleza, valeu, professor. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Professor, na questão, exemplo, a gente comenta quando tem uma hipodensidade ali, cometendo onde que seria da artéria medial e cerebral média, né?
Quando for das lentículos estriadas, eu preciso separar bem quando for lateral ou medial? Ou só falar que afetou ela? Não, você pode colocar território de artéria lentícula estriada. Ah, tá. Beleza, então. Ah, outra coisa. Quanto a... Foi outro que você comentou nas nossas aulas, exemplo, quando tem apagamento do núcleo lentiforme ou do núcleo caudado. Uhum. Tem algumas estruturas ali ao lado entre a ínsula e o núcleo lentiformes, que é o claustro e a cápsula extrema. Só que a gente não externa. Pode colocar. Você pode colocar que tem apagamento, que tem cápsula externa. Eu costumo descrever aquela região, e eu acho que é interessante, como região núcleo-capsular, que é a região dos núcleos da base e das cápsulas, que é a cápsula externa e a cápsula interna. Então, essa nomenclatura, quando você está vendo ali, você pode colocar região núcleo-capsular. Ah, entendi. Beleza, então. Valeu. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Querem ver mais algum caso? Alguém quer ver algum caso específico, alguma coisa? Então tá, pessoal. A Agna mandou um caso? Outro. Isso. Assim, alguém mandou, prof. Não sei quem foi. Eu estava vendo, e aí ele fala que é até um caso distinto de hemorragia subaracnoideia. E aí eu não consegui como descrever ele, até não sei como é que funciona isso daí, não. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um caso de uma hemorragia subaracnoideia perimesencefálica, tá? É um caso difícil. E olha só o que a gente está vendo. Isso daqui, ó. Esse tracinho branco aqui dentro, ó, isso aqui, lembrar que o mesencéfalo, ele também é envolto por líquor. E aí esse daí a gente descreve como cisterna perimesencefálica. E aqui eu tenho um pouquinho de conteúdo branco na cisterna perimesencefálica. Um caso difícil de se ver. Isso aqui não é todo mundo que veria, não. Isso aqui eu não colocaria em prova. Não é uma questão que eu colocaria em prova. Adorei, gostei. Graças a Deus. Amém. Coloca só aquele gigante que tá até herniando, tá fazendo tudo. Obrigada, prof. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum caso? Então tá, pessoal. Então vamos encerrar por aqui, tá? Espero que tenham estudado bem. Um abraço aí para os outros alunos dos outros anos aí que entraram. Sempre bom ver vocês. Bom fim de semana. Professor, bom domingo. Tá bom? Então, um beijo. Bom domingo aí para vocês. Estudem bastante, viu? Tchau, professor. Tchau, professor. Bom domingo. Tchau. Tchau.